O incrível plano de abandono do pai e da mãe que mudou tudo em 6 meses. Mariana sempre sonhou em tocar piano. Desde pequena, sua vida girava em torno das teclas brancas e pretas, e a música era sua única amiga. Mas um dia tudo mudou. Seus pais, agricultores dedicados, coletaram suas esperanças e as trocaram por uma vida em São Paulo. Sem avisar, sem olhar para trás, eles partiram, deixando Mariana sozinha em Três Corações. O coração dela se despedaçou naquele dia, e com o tempo, a paixão pela música se transformou em uma lembrança dolorosa, perdida em meio à rotina de uma cidade que a via como uma jovem sem futuro. Os meses passaram arrastados, e Mariana se viu presa num dilema angustiante. Aceitar o emprego em uma loja de roupas, como a mãe sempre desejou, ou lutar pelo sonho que parecia tão distante. O olhar de desapontamento dos vizinhos, que a viam como apenas mais uma menina sem recursos, a seguia como uma sombra. Ela sentia a dor do abandono e o peso das expectativas. A cada dia que passava, sua alma se despedaçava mais, até que um dia, enquanto caminhava pela cidade, ela encontrou Dona Celeste, uma senhora idosa que vagueava pelos bairros. Celeste olhou para Mariana de um jeito que ninguém olhava, com esperança. "Você toca piano, minha querida?" Dona Celeste perguntou, com um sorriso que iluminou o semblante cansado de Mariana. A pergunta ressoou dentro dela como música em um dia ensolarado. Sim, ela tocava, mas havia tanta tristeza em seu toque agora. Com o passar dos encontros, Mariana começou a frequentar a casa de Dona Celeste e redescobriu a alegria de tocar. Era como se as notas estivessem esperando por ela, e a cada ensaio, uma nova energia brotava. Ela reencontrou a liberdade que o piano sempre lhe ofereceu, e aos poucos, o sonho voltou a brilhar em seus olhos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Num dia qualquer, um amigo de infância ligou. A notícia cortou o coração de Mariana. Seus pais estavam enfrentando turbulências em São Paulo, lutando para sobreviver. O sacrifício que fizeram por ela agora se tornava um peso sobre seus ombros. Mariana começou a entender que o amor familiar não era isento de dor e sacrifício. Com isso, uma nova determinação tomou conta dela. Para trazer seus pais de volta e provar seu valor, ela precisava mostrar ao mundo seu talento. Então, Mariana decidiu. Iria participar de um concurso de piano. Aquela seria a sua chance. Cada dia de ensaio se tornava uma batalha com seus medos. Os olhares de julgamento da comunidade, as memórias dolorosas da infância e o peso da expectativa da mãe a acompanhavam. Mas, a cada nota tocada, Mariana sentia que estava se aproximando de algo grandioso. O dia do concurso se aproximava e, com ele, a esperança e o medo dançavam em seu coração. Será que ela conseguiria superar tudo isso e reencontrar sua família? A música estava estampada em sua alma, e a resposta a essa pergunta podia mudar tudo. O dia do concurso chegou e o coração de Mariana pulsava forte. Ela olhou para o espelho, sentindo um misto de confiança e insegurança. O vestido que sua mãe havia escolhido anos atrás lhe parecia maior agora, mas ela o vestiu como um símbolo de força. A música estava na ponta dos dedos, mas o medo do fracasso ainda a perseguia como um sombra. A fila de inscritos parecia interminável. A ansiedade dela dançava entre os competidores, cada um trazendo seu próprio brilho e suas histórias. Com cada passo, Mariana recordava os momentos ao lado de Dona Celeste, quando cada ensaio era como uma conversa íntima com o piano. As notas a abraçavam, ajudando a acalmar sua alma. Mas, agora, ali, sob as luzes brilhantes e os olhares curiosos, todas essas lembranças pareciam querer se esvair. Subitamente, a música da casa de Dona Celeste ressoou em sua mente. A música cura Mariana. Deixe-a fluir, a senhora sempre dizia. Essa frase a guiou e a fez lembrar do porquê estava ali, não apenas para competir, mas para se reencontrar. Finalmente, seu nome foi chamado.
Com um último suspiro profundo, Mariana encarou o palco. A madeira polida do piano reluziu sobre os holofotes, como um convite para expor sua alma. Suas mãos tremeram ao tocar as primeiras teclas, mas quando começou a tocar a melodia que havia preparado, a mágica aconteceu. O som, inicialmente hesitante, começou a ganhar forma. As notas de sua composição se elevaram como borboletas livres no ar. O público, inicialmente distante, parecia se conectar com cada toque. No fundo, Mariana podia ouvir sussurros de admiração, e isso a impulsionou. Ela perdeu-se na música, e o mundo ao redor foi se dissipando, até que restou apenas ela, seu instrumento e a essência da sua história. O abandono, a luta, o amor pela família. Cada nota parecia ecoar a esperança de rever seus pais, e seu coração pulsava em sincronia com a melodia. Quando a última nota soou, um silêncio profundo tomou conta do salão. Mariana abriu os olhos, um pouco assustada, mas ao olhar para a plateia, viu sorrisos e lágrimas. As palmas começaram a ecoar, e o som se transformou em uma salva de palmas entusiasmática. Ela sorriu, uma mistura de alívio e felicidade borbulhando em seu peito. Mas, enquanto os jurados deliberavam, um pensamento inesperado a assaltou. E se eles não a aceitassem? E se mesmo após tudo isso, ela acabasse sozinha? Novamente? Aquela dúvida, como um fio possesso, carregava a cada batimento do seu coração e Mariana se forçou a afastá-la. A música que tinha tocado não era apenas sobre vencer o concurso, era um testemunho de sua alma e a reafirmação de seu caminho. Um dos jurados, um homem de cabelos grisalhos e expressão serena, a olhava com interesse. Era como se ele visse além do seu talento musical, enxergasse a história que a moldou. Quando os jurados começaram a anunciar os vencedores, Mariana sentiu que a expectativa crescia, pressionando-a como nunca. Com a mente turva, ela mal conseguia ouvir suas próprias esperanças. Terceiro lugar. Sua respiração acelerou. Segundo lugar. O mundo ao redor parecia girar. O primeiro lugar é para... O silêncio que se seguiu fez o coração dela disparar. Mariana fechou os olhos, aguardando o veredito que poderia mudar sua vida para sempre. Iria finalmente conseguir a chance de unir-se de novo à sua família? O que aquele momento traria para ela? Mariana! Um espasmo de emoções a atravessou. A alegria e a negação se misturaram. Seria possível? Agora tudo dependeria do que ela faria a seguir. Mariana pisou no chão do palco como se fosse um sonho, a euforia ecoando em cada fibra do seu ser. As palmas ainda ressoavam em sua mente, mas a verdadeira batalha começava agora. Ela sentia os olhares dos jurados em seu rosto, um misto de entusiasmo e expectativa que a fazia tremer. Enquanto o homem de cabelos grisalhos se aproximava com um sorriso encorajador, seu coração pulsava em um ritmo frenético. Mariana, você tocou com uma profundidade que poucos conseguem. Começou ele, sua voz firme, mas gentil. Sua música não é apenas técnica, ela é vida, e isso é raro. As palavras dele cortaram o ar denso de tensão, e ela se permitiu respirar um pouco mais aliviada. Mas existia uma pergunta pairando entre eles. E agora? O que aconteceria com suas esperanças que iluminavam o caminho até onde seus pais estavam? A conquista do primeiro lugar era apenas um passo. Esse concurso é um meio para algo maior, minha querida, e você precisa estar pronta para o que vem a seguir. Ele disse, como se conseguisse ler seus pensamentos, arrepiando o corpo dela. A verdade estava ali, nua e crua. Ganhar era uma coisa, mas a luta pela sua família ainda estava à frente. Quando o evento terminou, os participantes se dispersaram entre sussurros e felicitações. Mariana saiu da sala, ainda sentindo a adrenalina pulsar em suas veias, mas a alegria logo deu lugar à dúvida. Ela caminhava pela rua iluminada, as luzes brilhantes refletindo seu estado interior conturbado. Qual seria seu próximo passo? A música, que antes simbolizava uma fuga, agora se tornava um convite, um caminho a seguir. De repente, seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de sua amiga Luísa. Mariana, não acredito, vi você tocar, você foi incrível. E aí, quais são os planos agora? A pergunta a fez hesitar. Ela queria ser clara com suas intenções, mas se sentia perdida. Obrigada, Luísa. Não sei ainda. Queria encontrar meus pais. Isso é tudo que eu quero.
O envio da mensagem era como um grito desesperado, uma confissão de um sonho que não a abandonava. Acho que precisamos conversar. O que você acha de amanhã? Luísa respondeu rapidamente, transparecendo a preocupação e o carinho. Naquela noite, enquanto olhava pela janela de seu quarto, Mariana refletiu sobre tudo o que havia conquistado e perdido. O que realmente queria? Era o primeiro lugar do concurso ou o reencontro com seus pais que a fizera tocar com tanta emoção? As duas conquistas pareciam intimamente ligadas e a dúvida a consumia. No dia seguinte, ao encontrar Luísa em um café aconchegante, as palavras começaram a fluir. Mariana falou sobre sua música, suas expectativas e o desejo de saber por que seus pais haviam se afastado. Luísa a ouviu com atenção, os olhos cheios de compreensão, e ajudou a moldar um plano. Você não pode ter medo de confrontá-los. A música que você tocou é uma parte de você, mas a sua história completa precisa ser revelada, sugeriu Luísa. Mariana ponderou as palavras da amiga. Mas o que aconteceria quando ela finalmente encontrasse seus pais? E se eles não se importassem mais? Se a indiferença deles corroesse a pequena esperança que ainda fazia seu coração bater? Enquanto essas questões giravam em sua mente, a realidade se tornava cada vez mais clara. Ela precisava descobrir a verdade, não apenas sobre seus pais, mas sobre si mesma. Você está certa, eu preciso saber, e não posso mais adiar isso, disse Mariana, a determinação começando a repassar seu corpo como eletricidade. E assim, com um novo propósito, ela se despediu de Luísa, o frio na barriga se transformando em um ardor, um chamado. O próximo passo seria o mais difícil de todos. O que ela descobriria ao confrontar seus pais? As perguntas ecoavam em sua mente, mais intensas do que nunca. E Mariana sabia que a jornada estava apenas começando. Mariana sentiu um misto de alívio e ansiedade enquanto se preparava para encontrar seus pais. O dia finalmente chegara e a coragem dentro dela iluminava a escuridão de suas dúvidas. Ao olhar-se no espelho, sua imagem refletia uma jovem decidida, mas a sombra do passado ainda pairava sobre seus ombros. O que ela diria a eles? Como explicaria a dor que sentiu em todos esses anos? Ela havia escolhido o parque onde costumava brincar quando criança, um lugar repleto de memórias. Era lá que as risadas pareciam ecoar pelas árvores. Mas agora cada folha sussurrava suas inseguranças. Enquanto caminhava, cada passo levava consigo ansiedades acumuladas, e seu coração parecia competir com a batida do mundo à sua volta. Um grupo de crianças correndo, uma família piquenique, todos pareciam tão felizes, e isso a atingiu como um soco no estômago. Quando finalmente avistou seus pais sentados em um banco, o mundo se deteve. Eles estavam tão perto, mas ao mesmo tempo tão distantes. O cabelo da mãe, com algumas mechas grisalhas, e as mãos do pai, marcadas pelo tempo, apertavam um pedaço de pão que ele havia trazido. A cena era tão cotidiana, mas a saudade queimava. "Mariana!" A mãe a chamou surpreendentemente. O olhar dela era uma mistura de choque e ternura. O pai levantou-se devagar, como se estivesse tentando reconhecer a filha que estava diante dele. "A gente precisa conversar", disse Mariana, suas palavras saindo num sussurro carregado de nervosismo. A voz enrouqueceu quando finalmente se aproximou. A reação deles foi uma mistura de alegria e estranheza, mas logo o sorriso se transformou em preocupação. Sentaram-se, e Mariana sentiu seus corações batendo mais rápido enquanto ela tentava encontrar as palavras certas. "Por que vocês foram embora? O que aconteceu com a gente?" perguntou, a voz falhando. As palavras escaparam como um estalo, como o som de uma corda violada de seu violão. A mãe respirou fundo e a expressão dela se tornou sombria. "Querida, nós..." A voz hesitante dela soava como se estivesse buscando uma desculpa. Mariana podia sentir a verdade ferver em sua garganta, pronta para ser descoberta. "O que você tanto teme em me contar? Eu estou pronta." Mariana interrompeu, suas emoções intensas como um incêndio prestes a explodir. A espera era insuportável e cada segundo que passava se tornava uma eternidade. O pai finalmente falou. "Nós não conseguimos lidar com as dificuldades. Senti que não éramos bons o suficiente."
As palavras dele eram como facas cortando o espaço entre eles. As lágrimas se formaram nos olhos de Mariana, e cada sílaba carregava o peso da negligência que ela sempre sentira. Você não achava que era hora de me dizer a verdade? Eu esperei tanto tempo, sempre esperei. Ela respondeu, a dor e a raiva se misturando em sua voz. Os olhos dele se arregalaram, e o silêncio que se seguiu parecia gritar. O desconforto aumentava, e Mariana se deu conta de que a verdade tinha mais facetas do que ela poderia imaginar. Uma rotação de sentimentos, de memórias e expectativas esmagadoras. E o que me diz agora? O que podem dizer para consertar tudo isso? Sua pergunta pairou no ar, desafiadora e carregada de necessidade. No fundo, Mariana queria acreditar que a conversa poderia trazer um recomeço. Mas seria assim tão fácil? Enquanto o clima tornava-se cada vez mais tenso, ela viu os olhos de sua mãe encherem-se de lágrimas, e o pai, visivelmente abalado, tamborilava os dedos nervosamente. Mariana percebeu que as respostas que ela ansiava poderiam não ser as que realmente queria ouvir. Ela estava prestes a descobrir segredos que poderiam mudar tudo, de uma vez por todas. E a cada segundo, sua expectativa crescia. Mas até que ponto esta verdade poderia cortar em seu coração? O que aconteceu em 6 meses? Pensou. A resposta poderia ser o fio que desvendaria todo o emaranhado de seu passado. Mesmo cercada por suas esperanças, o que ela encontraria poderia alterar o futuro. As palavras de Mariana pairavam na atmosfera, pesadas e envoltas em uma tensão palpável. O olhar de sua mãe, antes sereno, agora transbordava um misto de medo e culpa. Mariana sentiu o nó na garganta apertar ainda mais, como se as respostas que ela tanto desejava estavam sufocadas na boca de quem tinha o dever de esclarecê-las. Na verdade, você merece saber de tudo, Mariana, começou a mãe, a voz trêmula. Os últimos 6 meses foram, bem, complicados. As feições de Mariana se endureceram, seu coração disparando como se estivesse prestes a escapar do peito. Complicados como? A pergunta saiu em um sussurro, mas a urgência da voz tornava-se mais intensa a cada palavra. O pai, que até então permanecia em silêncio, limpou a garganta, preocupado. Olhando nos olhos da filha, parecia que suas próprias esperanças eram devastadas a cada segundo que passava. A gente queria fazer tudo certo, mas acabou fugindo dos problemas. O pai hesitava, lutando para encontrar a forma certa de se expressar sem ferir ainda mais. A verdade é que não sabíamos como enfrentar nossas dificuldades. As brigas, as tensões, tudo se tornou uma pressão insuportável. Mariana absorveu cada palavra como se fossem pedras caindo em um lago tranquilo, criando ondas que se espalhavam por toda a sua memória. Aqueles momentos de desespero se tornaram claros em sua mente, como sombras que agora ganhavam forma e cor. Então vocês decidiram me deixar aqui, sozinha? O tom da voz dela se intensificou e a indignação tomou conta de seu ser. Vocês fugiram enquanto eu ainda precisava de vocês? A mãe inclinou a cabeça, um gesto de fragilidade. Não foi assim, não queríamos te deixar. Achávamos que, se nos afastássemos um pouco, talvez você pudesse ter uma vida melhor. Pensamos que com o tempo iríamos nos resolver e voltar. Não conseguimos imaginar o quanto isso te machucaria. O ar ficou pesado, e a confusão misturada à dor tornava-se uma tempestade dentro de Mariana. Como alguém pode justificar o abandono com a ideia de que estavam fazendo o melhor? E agora, o que vai acontecer? Sua pergunta era um sopro que mal atravessava seus lábios. As lágrimas começaram a escorregar por sua face, vertendo a raiva acumulada em um fluxo incontrolável. A mãe se aproximou, como se quisesse tocar a filha, mas Mariana se esquivou. Por favor, não consigo lidar com mais promessas quebradas. Eu realmente esperei que vocês fossem melhores, que vocês voltassem com a verdade e não com mais mentiras. Querida, estamos aqui agora. Podemos tentar reconstruir tudo, se você deixar, disse o pai, com uma esperança vacilante. Mas algo dentro de Mariana soava como uma ilusão que ela não poderia mais sustentar. Reconstruir? Como? Se fôssemos uma casa danificada que podem consertar com um novo pincel?
Vocês não entendem, isso é mais profundo. O olhar dela vagava, captando as famílias ao redor, as crianças se divertindo, os casais apaixonados. Qual é a verdadeira razão de tudo isso? Por que esses 6 meses foram embaraçados em tantas mentiras? O que mais vocês escondem? Um novo silêncio se estendeu entre eles, quase como uma convocação ao desconhecido. Os olhos da mãe começaram a brilhar com o temor de revelar mais do que já haviam exposto. E ali, naquele parque que outrora era seu refúgio, Mariana se via diante de uma escolha: continuar pressionando por verdades ou dar um passo atrás em busca de um jeito de reconstruir uma relação, mesmo sobre os escombros da dor. Enquanto a ansiedade preenchia o ar, Mariana piscou, absorvendo cada nuance do ambiente ao redor. O que mais poderia ser revelado? Quais outros segredos estavam escondidos nas dobras do passado deles? E a pergunta mais angustiante: será que conseguiria lidar com a verdade que ainda estava por vir? Ela olhou para seus pais. Mais do que uma conversa, aquilo se tornava um verdadeiro teste de resistência e perdão. Eu quero saber, agora, pediu, fazendo ecoar o peso de sua expectativa. Os segredos estavam prestes a ser revelados e Mariana já sentia a adrenalina percorrer suas veias. O que mais poderia ser descoberto sobre sua família? A mãe de Mariana respirou fundo, como se preparasse o espírito para um mergulho nas águas profundas e turvas de suas mentiras. Os olhos dela brilhavam em lágrimas, mas, mesmo assim, a determinação em revelar a verdade começou a ganhar forma. Nós estávamos fugindo de muito mais do que apenas brigas. Ela começou, olhando nos olhos da filha, buscando um fio de compreensão. Isso não era sobre você, mas sobre nós. Nos perdemos no caminho, e o que queríamos, na verdade, era ocupar menos espaço na sua vida. Na nossa união já não havia amor, apenas o desgaste e o medo de não sermos bons o suficiente. Mariana sentiu uma dor aguda no peito. As palavras da mãe soavam como um eco que reverberava nas paredes de seu próprio coração aflito. Não era apenas o abandono. O que doía era a falta de esperança, a sensação de que seu conceito de família estava desmoronando. E o nosso plano? O pai se adiantou, sua expressão revelando uma fraqueza nunca vista antes. Era uma tentativa de salvar o que restava de nós. Ele hesitou, como se o próximo deslizamento de palavras pudesse cortar a última ligação que tinham. Mas nos perdemos de novo nessa busca de encontrar uma solução para nossas vidas, e ao longo disso, te deixamos no meio do furacão. Então tudo foi apenas um improviso? Vocês não pensaram que eu estava aqui, esperando, sofrendo? Mariana gritou, a frustração tomando conta dela. O medo que tinha de ser sozinha agora se misturava com uma revolta intensa. Como eles podiam acreditar que seria tão fácil? Cada dia que se passou sem eles foi como um dia enterrado em dúvidas e tristezas. Mariana, a vida se tornou um peso insuportável. A mãe respondeu, buscando levar a filha para uma conexão emocional mais profunda. A pressão que sentimos juntos não te deixava perceber que o nosso amor estava se esvaindo. A gente achou que essa distância te deixaria livre, sem o peso de 2 pessoas perdidas. Mariana se sentiu paralisada. O que ouviu parecia um enigma que sua mente tentava desesperadamente resolver. O que poderia significar liberdade quando, na verdade, ela havia se sentido presa a esse vazio? O que mais vocês esconderam de mim? A pergunta escapuliu entre os dentes dela, como uma flecha disparada contra a única barreira que restava. Se isso é tudo que conseguiram me contar, aonde mais podemos chegar? O que está do outro lado dessa história? Os rostos de seus pais estavam marcados por uma tensão palpável. O ciclo de promessas, ainda não cumpridas, parecia estar rodando como uma dança ensandecida em sua frente. A mãe sorriu tristemente, o que acendeu uma faísca de dúvida em Mariana. O que poderia ser revelado a seguir seria ainda mais devastador? Nosso maior medo era que você decidisse que estava melhor sem nós.
E se te dissermos que havia uma razão pela qual pertencíamos a lugares diferentes ao longo desses meses? A voz do pai estava embargada. Mariana notou que suas mãos tremiam, o medo tornando-se evidente. Era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A cada uma das palavras não ditas, uma nova pergunta nascia em sua mente. Do que vocês estão falando? O que mais vocês esconderam de mim, que pode mudar tudo? Mariana já estava cansada de perguntas sem resposta, e a adrenalina pulsava em suas veias, empurrando-a para um limite que ela mesma não sabia se conseguiria suportar. O pai hesitou, e o silêncio que se formou era mais estrondoso do que qualquer grito. Mariana podia sentir que algo grande estava prestes a ser revelado. O clima mudava e uma sombra de receio se instalava entre eles. O que mais poderia surgir desse turbilhão de emoções e como isso a afetaria a partir daquilo? Precisamos ser sinceros, Mariana. Há algo mais, algo que decidimos esconder por medo de perder você. As palavras do pai pairavam no ar, deixando Mariana em uma suspense carregada. O que poderia ser tão ominoso e devastador? Uma tensão instalada entre eles parecia anunciar que a verdade era uma tempestade prestes a eclodir. O que viria a seguir poderia mudar tudo novamente, e Mariana se preparou para o impacto. O que seriam essas palavras capazes de revelar? Mariana, eu não sei como você irá reagir, mas você precisa saber a verdade. A verdade que eu e sua mãe guardamos por meses. O pai finalmente deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e sinceridade. Mariana observou-o de perto, buscando nas expressões dele um vestígio de conforto, mas encontrou apenas vulnerabilidade. Há coisas que você não imaginava. Não é que nós quiséssemos te abandonar. Nós precisávamos de ajuda e fizemos um pacto. A voz dele vacilou e as palavras emaranhadas deixaram Mariana ainda mais confusa. Como assim um pacto? O que poderia justificar meses de ausência? A pessoa que nos ajudou, ela está envolvida com o que nos afetou. A mãe completou, já se pôs de pé, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mariana sentiu-se como se estivesse em um filme, forçada a acompanhar uma trama que não era sua. Nós contactamos alguém disposto a nos apoiar. Era uma questão de sobrevivência. Sobrevivência de quê? Mariana perguntou, seu coração acelerando enquanto tentava entender o que estavam tentando dizer. Cada palavra soava como um peso, cada frase se acumulando em seu peito, como uma tempestade que não poderia silenciar. Estamos em dívida com essa pessoa. Ela partiu e, por um tempo, nos deixou na sombra. Não sabíamos como explicar isso a você. Temíamos que você nos odiasse. O pai murmurou, os lábios tremendo. Mariana não entendia. Quem era essa pessoa? Por que precisariam de ajuda? E o que isso tudo significava para ela? E se você soubesse que o seu futuro estava sendo negociado nas sombras? Se você soubesse que nossa fuga estava ligada a alguém que tinha o poder de decidir o que fazer com nossas vidas? As lágrimas da mãe se tornaram em soluços, e Mariana percebeu que a dor deles não era só dela. Que tipo de ajuda é essa? Mariana não reconhecia mais os pais naquela conversa. Eles pareciam estranhos. Que pacto é esse que leva uma família a se separar e deixar uma menina sozinha no escuro? Era sobre proteger você, Mariana, a mãe exclamou quase num grito, sobre proteger nosso amor por você, sobre evitar que você se tornasse parte desse jogo sombrio. Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que ela tinha de mais precioso estava sendo chamado de um jogo. A ideia de serem manipulados, de suas vidas se tornarem uma barganha, a deixou atordoada. Então tudo o que vivemos foi uma farsa. Como posso confiar em vocês agora? A hesitação no olhar deles ao sul se espalhou no interior dela, como uma sombra fria. Um silêncio carregado de segredos e medos se instalou entre eles. E o tempo parecia parar. Mariana queria gritar, chorar, mas tudo o que fez foi encarar aqueles que um dia foram seus pilares. Precisamos te dizer tudo, Mariana. Você merece saber.
Existe um nome por trás de tudo isso, e precisamos da sua ajuda para resolver isso. O pai disse, uma centelha de determinação surgindo em seu olhar. Se não enfrentarmos isso juntos, corremos o risco de perder não só a nós, mas a você também. Mariana se sentia perdida. A única certeza que tinha era o aperto no seu peito e a tempestade emocional se intensificando. Qual seria o próximo passo? Como podiam esperar que ela se unisse àquelas revelações? Estou disposta a ouvir, mas se for para ficar nesse pântano de mediocridade entre vocês e essa pessoa, vou assumir um caminho diferente. Não posso ser parte de mais uma mentira. Decisão ecoava em sua voz. O desejo de saber a verdade maior do que qualquer medo. E com isso, uma nova pergunta surgiu dentro dela, mais poderosa que as anteriores. Quem é essa pessoa? O que ela realmente quer de vocês, de mim? A tensão na sala aumentou e Mariana sentiu que a tempestade estava só começando. O que mais poderiam revelar? É hora de você saber o nome dele, o pai disse, tomando uma respiração profunda, como se estivesse se preparando para enfrentar um monstro. O nome dele é Victor. Ele foi quem nos fez essa proposta. Um contato de negócios, algo que começou pequeno, mas que rapidamente cresceu. Mariana franziu a testa, o nome Victor ressoando em sua mente como um tambor distante. Quem é ele? O que ele quer de vocês? Sua voz saiu mais calma do que sentia, mas o coração estava em frenesi. Acredito que ele se apresenta como um benfeitor, mas não é bem assim. Victor se envolve em assuntos de pessoas em apuros e usa isso a seu favor. Ele ofereceu ajuda quando a situação parecia sem saída. Começou com pequenas promessas e gradualmente foi ampliando suas exigências. Explicou a mãe, limpando as lágrimas com as costas da mão. Então, foi tudo um jogo para ele? Mariana perguntou, um nó se formando em sua garganta. Queria entender, mas as respostas pareciam um labirinto sem saída. Ele forneceu ajuda em troca do quê? De que forma vocês ficaram presos a ele? Havia um preço a pagar, Mariana. A cada favor que aceitávamos, uma parte de nós se tornava dele. Nós entregamos nossa independência, nosso controle, e agora ele parece ter poder sobre nossas vidas. O pai disse essas palavras quase como um lamento, a dor estampada em seu rosto. Mariana não conseguia processar o que estava ouvindo. A ideia de que sua vida tinha sido manipulada por alguém que nem conhecia a deixava enjoada. E ele quer o quê? Que tipo de poder ele tem sobre mim? Acreditamos que ele quer você, Mariana. Não sei como, mas ele nos disse que você seria o próximo passo em seus planos, um tipo de investimento. A mãe falou, a voz trêmula. Quanto mais você estivesse perto dele, mais nossa dívida aumentava. Era como se ele soubesse que suas conquistas e sonhos estavam ligados a um fio invisível e que nós éramos os títeres nessa peça. Sussurros de incredulidade correram pelo corpo de Mariana. Meu futuro não pode estar nas mãos de um estranho. Como vocês puderam fazer isso? Eu poderia ter escolhido um caminho diferente, uma vida diferente. A ferida em seu coração pulsava e Mariana percebeu que estava se despojando da única coisa que tinha, confiança nos pais. Fizemos isso para te proteger, Mariana, não para te magoar. Acredite em nós, o pai implorou, se aproximando dela. Mas suas palavras caíram sobre ela como chuva em um deserto. Parecia tudo tão distante, tão irreconhecível. Proteger-me de quê? De mim mesma? Mariana sabia que precisava de mais. Vocês escolheram correr e me deixaram sozinha sem entender nada. Se Victor tem planos para mim, então preciso confrontá-lo. Não posso ficar nas sombras esperando que ele tome decisões por mim. A determinação começou a brotar dentro dela, como uma flor que, mesmo sem luz, ainda assim buscava viver. Mariana encarou seus pais, cujos rostos estavam marcados pela preocupação. Sei que estou pedindo muito, mas se vamos enfrentá-lo, precisamos ser espertos. Cada passo que dermos daqui para frente precisa ser pensado, cada movimento calculado. Não podemos repetir os erros do passado. Uma centelha de esperança acendeu no olhar do pai. Você está certa. Precisamos de um plano.
E precisamos agir antes que seja tarde demais. Então vamos descobrir quem é esse Victor de verdade, quais são suas verdadeiras intenções e o que ele planejou para nós. E se houver um jeito de reverter esse pacto, nós vamos encontrar, Mariana insistiu. O medo ainda estava presente, mas uma nova coragem a impulsionava. Enquanto os três se preparavam para desvendar o jogo, uma pergunta infernal pairava no ar. A qualquer momento, Victor poderia reaparecer como um espectro do passado, pronto para cobrar o que acreditava ser seu por direito. Mas a verdade é que Mariana estava determinada a não ser um peão nesse jogo. Vamos precisar de aliados, não podemos enfrentar isso sozinhos, disse o pai. Quem seriam essas pessoas que os ajudariam? Havia muito mais do que eles podiam imaginar, e Mariana estava prestes a descobrir que as sombras não guardavam apenas segredos, mas também aliados surpreendentes. Com o coração acelerado, Mariana se virou para seus pais. O que vem a seguir e o que mais pode nos atingir? Precisamos nos preparar para o pior. Mal sabia ela que, na busca pela verdade, outras revelações estariam prestes a chocar sua vida de maneiras inimagináveis. O dia amanheceu pesado, como se o céu estivesse refletindo a tempestade interna de Mariana. As emoções eram uma mistura de raiva e desespero que a acompanhavam enquanto ela pensava em tudo o que acabara de descobrir. O café da manhã estava sobre a mesa, mas ela não conseguia sentir o cheiro do pão quentinho. Sua vida estava em jogo. Precisamos agir rápido, Mariana. Temos que pensar em como se aproximar de Victor e descobrir o que ele realmente quer de você, disse o pai, tentando criar um sentido de ação entre eles, mas as palavras soavam vazias, como ecos de um pesadelo. Mariana o encarou com os olhos cheios de indignação. E se ele perceber nossas intenções, o que vocês pretendem fazer? Ir até ele e pedir uma explicação? Isso é loucura! A incredulidade deixava transparecer a fragilidade da situação. A mãe, que até então permanecera em silêncio, interveio. Podemos reunir informações, conhecemos algumas pessoas que podem saber mais sobre o Victor e os negócios dele. Não podemos entrar nesse jogo de olhos vendados. Mariana sentiu um leve alívio. Se houvesse um plano, talvez houvesse esperança. Elas poderiam ter deixado a confiança de lado, mas a determinação era uma ponte entre elas. Quem são essas pessoas? Precisamos de aliados que possam nos ajudar a entender a verdadeira natureza dele. Tem um amigo do seu pai que já ouviu falar sobre Victor. Pode ser arriscado, mas ele pode ter uma ideia de como lidar com ele. Vou ligá-lo, falou a mãe enquanto pegava o celular com urgência. E quanto ao que sabemos até agora, o que vamos contar a ele? Mariana perguntou. A preocupação crescia como uma nuvem ameaçadora. Revelar suas vulnerabilidades poderia ser um erro fatal. Vamos focar nas informações, esquecer as emoções por um momento, o pai disse, tentando manter a calma. Precisamos descobrir se ele tem outras vítimas, se há mais gente envolvida nesse esquema. As respostas podem nos guiar. As horas passaram numa lentidão angustiante. Cada clique do celular da mãe parecia trazer o peso do mundo, até que finalmente ela recebeu uma resposta. O amigo deles estava disposto a encontrá-los naquela mesma tarde, em um café no centro da cidade. Mariana sentiu o frio na barriga, uma mistura de nervosismo e expectativa. Chegaria a hora das revelações. Quando chegaram ao café, o local estava lotado. O cheiro do café fresco e do bolo caseiro não era o suficiente para acalmar os ânimos. Mariana observou cada pessoa que entrava, seu coração acelerando ao não saber qual era a aparência do famoso Victor. E, se ele estivesse por perto, pressentia que não era a primeira vez que ele moldava vidas de maneira cruel. Finalmente, o amigo do pai chegou, um homem de cabelo grisalho e expressão séria. Ele cumprimentou a família rapidamente e foram para um canto reservado. Ouvi coisas sobre Victor, mas é melhor começar do princípio. O que você já sabe? Mariana e seus pais compartilharam a história de sua ligação e os eventos que levaram àquela reunião. A cada palavra a tensão aumentava, mas aquele desconhecido parecia absorver cada detalhe com uma concentração assustadora. Depois de uma pausa breve, ele falou, a voz grave, quase sussurrante. Victor é um homem muito mais perigoso do que imaginam. Ele lida com questões que envolvem não só dinheiro, mas pessoas, destinos. Ele se alimenta de seus medos. Mariana franziu a testa, um arrepio correndo por sua espinha. Você sabe o que ele quer de mim? Sua pergunta pairou no ar, carregada de expectativa.
Digamos que ele tem uma visão de futuro, e você pode ser parte dela. Mas cuidado, ele não é alguém fácil de lidar. Ninguém que cruzar seu caminho sobreviverá sem pagar um preço, alertou o amigo do pai. As palavras dele eram como um aviso, mas Mariana sentiu um peso maior em seu coração. Ela precisava saber a verdade, e o tempo estava se esgotando. Naquele momento, a coragem tomou conta dela novamente. Eu não vou deixar isso acontecer. Se Victor quer me envolver nos planos dele, vou enfrentar isso. Não posso ser uma marionete nas mãos dele, declarou. O silêncio no café parecia um selo tenso, enquanto todos absorviam sua determinação. Mas no fundo da mente dela, uma pergunta ardente ainda queimava. E se enfrentar Victor significasse abrir a porta para o próprio abismo? O que Mariana não sabia era que a presença de Victor em sua vida estava prestes a se intensificar, trazendo à tona verdades ainda mais sombrias do que qualquer um poderia imaginar. O encontro com o amigo do pai mexeu com o cerne de Mariana. As palavras sobre Victor pesavam como chumbo em seu coração. Durante os dias seguintes, enquanto cada alívio temporário se desfazia, a expectativa se tornava um fardo cada vez mais pesado. Mariana sabia que não poderia ignorar o que estava prestes a acontecer. A decisão de enfrentar Victor não era apenas sobre ela, era sobre recuperar o que perdera, a família, o amor e o sonho. Com um plano vago desenhado em sua mente, Mariana começou a reunir forças. Usou os ensinamentos de Dona Celeste mesmo à distância, a música. Em suas sessões, ela compôs uma nova melodia, uma que unia toda a sua dor, frustração e esperança. Para ela, a música era uma arma. Cada nota era um grito de resistência. No dia marcado para encontrar Victor, Mariana quase não conseguia se olhar no espelho. O vestido que uma vez lhe trouxera tantas memórias, agora parecia um peso. Mas ela usou a determinação que havia encontrado em sua jornada. Com uma respiração profunda, ela se lembrou das palmas entusiásticas da plateia, do orgulho de Dona Celeste, da alegria de seus pais ao vê-la tocar. Era por eles que ela estava lutando. Chegando ao local onde Victor havia marcado, uma sensação gélida lhe atravessou. Era um restaurante elegante, com luzes baixas e um ar de sofisticação que a deixava nervosa. Mariana se sentou, observando cada pessoa ao seu redor, tentando decifrar os olhares, como se esperasse ver alguém que pudesse ajudar. Finalmente, Victor apareceu. Seu cabelo escuro, bem cortado, e o terno impecável lhe davam uma aura de poder que quase a fez hesitar. Quando ele se aproximou, uma onda de frieza invadiu Mariana, mas sua determinação se manteve firme. Mariana, que surpresa! Ele disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu estou aqui para falar, ela respondeu, a voz firme apesar do tremor interno, sobre o que você quer de mim. Victor se acomodou à mesa, observando-a com um olhar avaliador. Inteligente, você não é como as outras. Elas geralmente vêm pedindo ajuda, implorando por uma saída. Você tem potencial. Eu não sou uma peça do seu jogo. O coração de Mariana pulsava alto, cada palavra uma afirmação de sua identidade. Minhas escolhas são minhas. Os olhos de Victor brilharam, um misto de admiração e desprezo. É isso que o torna interessante, mas você precisa entender que no mundo em que estamos, os acordos são fundamentais. Eu te ofereço uma chance que poucos têm. O que deseja em troca, não é só buscando o que ficou para trás. Mariana franziu a testa, mas não recuou. O que você quer de mim, Victor? Digamos que sua música pode ser a chave. Eu quero que você use seu talento, sua história, para algo grandioso. Poderia ser a face de uma nova era musical. Imagine ter acesso a tudo o que sempre desejou, podendo reescrever sua história. Apenas se permitir. O que me diz? Um turbilhão passou pela mente de Mariana. Ele estava tentando seduzi-la com promessas que poderiam ser vazias. Não era apenas sua música, era sobre seu passado, sobre sua família que ela se esforçava para recuperar. Eu não vou escolher o caminho da manipulação. Se você quer me envolver nisso, saiba que isso não vai me tornar alguém como você. A determinação de Mariana era clara como um dia ensolarado. Victor sorriu, mas havia algo perigoso em seu olhar. Cuidado, querida. Tudo tem um preço. Você pode não saber o que custa lutar contra isso.
Mariana se levantou da mesa, sua defensão armada. Eu sei o que é perder. O que não sei é o que é desistir. Não farei parte de sua teia. Antes que pudesse sair, Victor a deteve. Não se precipite. Você ainda não compreendeu o que realmente está em jogo. Mas um dia, quando olhar para trás, pode ver que os riscos são inevitáveis. O mundo é meu, e você não escapará dele. As palavras dele foram um golpe, mas ela estava pronta. O que você fizer não vai mudar quem eu sou. Não sou uma peça para ser movida. E com isso, Mariana saiu, cada passo carregado de alívio e determinação. Ela não estava sozinha nessa luta. Enquanto caminhava, seu coração pulsava com liberdade. Ela havia desafiado o homem que tentou manipular seu futuro, retornando à música que habitava seu coração. A conexão que ainda tinha com sua família crescia mais forte. A derrota ainda seria um desfecho, mas buscar a verdade e a proteção de quem amava tornaria essa jornada digna. Mariana sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas ela estava mais forte. Ao olhar para o céu aberto, sentiu uma nova compaixão por seus pais e por si mesma. Eles também estavam perdidos, mas agora ela tinha a coragem de agir. A música ardia no seu coração e a esperança iluminava o caminho. Transformar dor em poder. E assim ela estava decidida. A batalha estava apenas começando, mas Mariana estava pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentasse. Essa história ainda tinha muito a ser escrita. E você, está preparado para seguir essa jornada com Mariana e descobrir as próximas emoções que virão? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as histórias exclusivas emocionais que virão a seguir. Deixe um like agora para ajudar no alcance e faça sua voz ser ouvida. Comente suas reações e teorias sobre o que você achou do final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa incrível conclusão. Vamos juntos construir essa conexão emocional.